Olá, queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez. É claro que aqui vai ser tudo improvisado, né? Eu improvisei aqui um estúdiozinho na minha casa, a fim de poder falar com vocês enquanto não passa essa pandemia. Eu resolvi gravar essas revisões às quartas e oferecer também os meus módulos a partir de maio na modalidade online, porque nós não temos noção de quando tudo vai voltar. Mas espero que seja logo. Estou com muita saudade de vocês, saudades do tablado. Poder estar em sala de aula e transmitir os meus conhecimentos a vocês, fazer aquilo que eu sei fazer, é muito ruim, e isso ser tirado de mim e de todas as pessoas, claro, de uma hora para outra. Ninguém esperava que algo pudesse acontecer de tão grave assim, que nós tivéssemos que ficar presos em casa sem poder exercer as atividades. Mas, como eu sempre disse, né, os nossos planos nem sempre são os planos de Deus, mas os dele são infinitamente melhores do que os nossos. Então, eu procurei aqui de forma bem simples, né, poder revisar com vocês aquilo que nós já estudamos. Coloquei aqui hoje um boné vermelho aqui, presente do meu amigo professor Geraldo Neto. É uma das coisas que eu mais gosto. Eu tenho aí uma coleção de bonés, acho que talvez eu tenha aí mais de 200 bonés. Todos foram presentes de alunos, de parentes, porque as pessoas sabem que eu gosto. Então fiz questão de fazer essa filmagem de hoje aí, né, com um bonezinho, até porque o cabelo também está muito grande, não tem nem como cortar os cabelos, né? Não tem como sair, e também pedir que alguém venha aqui fazer esse serviço é um risco. Mas nós já falamos bastante, então vamos lá. Agora, o que interessa é entender que na língua portuguesa há dois caminhos extremamente importantes, e é por eles que nós temos que seguir, morfologicamente e sintaticamente. Quando falo morfologicamente, estou falando das classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Lembrando que as classes gramaticais se dividem em dois grupos: variáveis e invariáveis. A mnemônica, né, a técnica para memorizar os invariáveis, são os que terminam por ditongo, que é o advérbio termina por ditongo, a preposição termina por ditongo, a conjunção termina por ditongo e a interjeição termina por ditongo. E as outras classes são variáveis: o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. Então, 6 classes gramaticais variáveis e 4 classes gramaticais invariáveis. Professor, o que é ser variável? É mudar de feminino para masculino, mudar de masculino para feminino, de singular para plural, de plural para singular, mudar de primeira pessoa para segunda pessoa, para terceira pessoa, mudar de tempo, do pretérito para o presente, do presente para o futuro. E o que é ser invariável? É não mudar em nada. Mas para ser variável, professor, tem que mudar em todos os níveis ou basta uma mudança? Basta uma mudança. E ainda vale lembrar que uma classe gramatical variável
pode trazer palavras invariáveis, que é o caso da palavra tudo. Tudo é um pronome, é uma classe gramatical variável, mas é um pronome que não varia em gênero, não varia em número, não varia em pessoa. E também há palavras variáveis em classes gramaticais invariáveis, que é o caso do advérbio todo. É um advérbio variável, mas pertence a uma classe gramatical invariável. Elas chegaram todo felizes, ou então elas chegaram todas felizes. Esse advérbio todo, que expressa ideia de intensidade, ele pode ficar invariável ou pode concordar com o substantivo a que estiver se referindo, ou com a palavra que tenha valor de substantivo. Observe mais uma vez o exemplo. Elas chegaram todo felizes, ficou invariável. Elas chegaram todas felizes, concordou com elas, mas permanece advérbio de intensidade. Então, mais uma vez, morfologicamente, é falar das classes gramaticais. Sintaticamente, é falar dos termos. Sintaticamente, quando se fala sintaticamente, fala-se dos termos essenciais, sujeito e predicado, dos termos integrantes, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva e o predicativo por extensão. Os termos acessórios, adjunto adnominal, chamado de ADN, adjunto adverbial, chamado de ADJ-ADV, aposto e um termo à parte, vocativo. Isso é sintaticamente. Então não podemos confundir o que a banca está querendo. É morfologicamente ou é sintaticamente? É uma classificação morfológica ou é uma classificação sintática? É importante também que essas revisões aqui, do que já foi visto, elas podem mostrar aos alunos novos que estão entrando nos grupos, sobretudo aqueles que não residem mais em Manaus, como é a minha metodologia para transmitir os meus conhecimentos de língua portuguesa de forma lógica, língua portuguesa por compreensão. A língua portuguesa nunca foi decorada. E lembrando também que a gramática se divide em 5 partes: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Morfologia, morfo é forma, forma é igual a palavra, e logia é estudo, então é o estudo das palavras. Isso, morfologia. Fonologia, fono é som, logia é estudo, estudo dos sons. E sintaxe é o estudo das funções sintáticas. E semântica trata da significação, estudo da significação. E estilística é o estilo, as figuras de linguagem, as funções de linguagem, os vícios de linguagem, os tipos de discurso, isso tudo é estilística. Eu só quis mostrar a você em que partes a gramática se divide para que você possa se situar, ok? Claro que depois, se houver qualquer dúvida em relação ao que eu estou revisando, falando, você poderá falar comigo pelos grupos, e eu vou retornar com muita alegria, como sempre o fiz, ok? Professor, o que é ter valor? O que é ter valor de substantivo? Ter valor de substantivo é ser substantivo, numeral substantivo, pronome substantivo, locução substantiva, oração subordinada substantiva. E o que é ter valor de adjetivo? Ter valor de adjetivo é ser adjetivo, numeral adjetivo, pronome adjetivo, locução adjetiva, oração subordinada adjetiva.
Professor, e o que é ter valor de advérbio? É ser advérbio, locução adverbial, oração subordinada adverbial. Esses são os valores, que é igual à natureza, que eu coloco nas minhas questões. Possuem o mesmo valor, possuem a mesma natureza. São os valores, a natureza. Professor, qual a diferença entre o numeral substantivo e o numeral adjetivo? O numeral substantivo é usado para substituir. Exemplo, os dois chegaram mais cedo à aula ontem. Dois está substituindo duas pessoas que chegaram mais cedo à aula ontem. Então, dois é um numeral substantivo, portanto, tem valor de substantivo. Já o numeral adjetivo acompanha um substantivo. Exemplo, os dois alunos chegaram mais cedo à aula ontem. Observe que dois está acompanhando alunos. Então, é um numeral adjetivo. E quem está substituindo as pessoas é a palavra alunos, que é o substantivo. Professor, qual a diferença entre um pronome substantivo e um pronome adjetivo? O pronome substantivo também substitui o substantivo. Eles chegaram mais cedo à aula ontem. Eles, pronome substantivo pessoal reto. E o pronome adjetivo acompanha o substantivo. Observe, os nossos alunos são esforçados. Nossos está acompanhando alunos. É um pronome adjetivo, portanto tem valor de adjetivo. Então vimos já aí a diferença entre o numeral substantivo e o pronome substantivo. Professor, uma função sintática pode ser expressa como? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer que as classes gramaticais também são divididas sintaticamente. Existem aquelas que exigem a aplicação dos fundamentos de análise sintática, que iremos revisar daqui a pouco. Existem aquelas que exercem funções sintáticas fixas e existem aquelas que não exercem função sintáticas. Professor, quando é que eu vou ter que aplicar os fundamentos de análise sintática? Quando se tratar de substantivo ou da família substantivo. Qual é a família substantivo? É o substantivo, o numeral substantivo, o pronome substantivo. Quando houver uma expressão, quando o termo destacado for uma expressão, eu vou ter que aplicar os fundamentos de análise sintática sempre. Quando o termo destacado for uma oração, eu também vou ter que aplicar os fundamentos de análise sintática. Agora, há categorias gramaticais, classes gramaticais, palavras. Quando eu falo classe gramatical, categoria gramatical, palavra, eu estou falando da mesma coisa. Como eu sempre brinco com vocês em sala de aula, estamos falando de macaxeira, mandioca e aipim, que é a mesma coisa. Então, as classes gramaticais que exercem funções sintáticas fixas, o artigo, que sempre exerce função de adjunto adnominal, ADN, o adjetivo, que pode exercer três funções: predicativo do sujeito, predicativo do objeto e adjunto adnominal, ADN. Então, três funções para o adjetivo: ADN, PS e PO. Aos pouquinhos vocês vão entendendo as siglas. O numeral adjetivo, que sempre exerce função de ADN. O pronome adjetivo, que sempre exerce função de ADN. O verbo, que sempre exerce função de núcleo do predicado, à exceção do verbo de ligação, que não exerce função sintática. Ele apenas liga o predicativo do sujeito ao seu sujeito. Verbo de ligação.
Professor, o verbo de ligação recebe apenas este nome? Claro que não. O verbo de ligação é chamado de verbo de ligação, é chamado de verbo não nocional, é chamado de verbo de relação, é chamado de verbo copulativo, é chamado de verbo transitivo, transitivo predicativo. Ah, professor, então quem complementa o sentido de um verbo de ligação é o predicativo do sujeito? É verdade, é o predicativo do sujeito que complementa o sentido de um verbo de ligação. Por isso o verbo de ligação recebe todos esses nomes, né? O verbo de ligação hoje recebe 7 nomes. Verbo de ligação, verbo não nocional, verbo insignificativo, verbo de relação, verbo relacional, verbo copulativo e verbo transitivo predicativo. Um exemplo disso é: vocês estão felizes assistindo a esse vídeo. Vocês estão felizes. Vocês é o sujeito da primeira oração. Estão felizes é o predicado. Felizes é o predicativo sujeito. Por se tratar do verbo estar, então aí está um verbo de ligação, chamado também de insignificativo, copulativo, não nocional, de relação, relacional, transitivo, predicativo, segundo o melhor dicionário de regência existente na língua portuguesa, Regência Verbal com Celso Pedro Luft. São as classificações mais lógicas agora. Professor, e o advérbio? Todo advérbio exerce função de adjunto adverbial. Então vamos revisar agora as classes gramaticais que exigirão a aplicação dos fundamentos de análise sintática. É a família substantivo, ou seja, o substantivo, o numeral substantivo, o pronome substantivo, ou quando o termo destacado for uma expressão, com verbo dentro ou sem verbo dentro. Sem verbo dentro vai ser uma locução. Com verbo dentro vai ser uma oração. Professor, quais são as classes gramaticais que exercem funções sintáticas fixas? É o artigo, função de ADN, o adjetivo, função de ADN, PS e PO, o numeral adjetivo, função de ADN, o pronome adjetivo, função de ADN, o verbo, função de núcleo do predicado, se ele não for de ligação, e o advérbio que exerce função de adjunto adverbial. Professor, e as classes gramaticais que não exercem função? É muito fácil. Não termina em ão e essas classes também terminam em ão. Verbo de ligação, preposição, conjunção, interjeição. Gostoso, né? Relembrar tudo isso. E muito fácil, né, gente? A língua portuguesa é uma disciplina fácil, gostosa e que define os concursos. Observe que na maioria das vezes, agora aí com o edital lançado, né, da Polícia Civil do Paraná, observe o peso da língua portuguesa. E as pessoas têm muita dificuldade em língua portuguesa. Por quê? Porque os professores que estão no mercado hoje têm muita dificuldade de transmitir de forma correta, né, de forma que os alunos possam entender realmente a engenharia da língua portuguesa, porque existe uma engenharia na língua portuguesa também. Eu estou no tablado há mais de 30 anos, então sou um fanático, sou um estudioso, sou um amante da língua portuguesa, então eu procuro estudar bastante, tenho feito muito isso agora, neste período de restrição, e aprimorando cada vez mais os meus conhecimentos, resolvendo provas, observando cada vez mais a linha das bancas, e há muitos professores que trabalham em sala de aula só com aquele conteúdo, né, básico, aquele conteúdo que não possibilita que o seu aluno gabarite língua portuguesa. Eu não, meu desafio é fazê-los gabaritar a língua portuguesa. A minha missão aqui na Terra é essa, transmitir os meus conhecimentos, mudar a vida das pessoas. Vocês merecem, vocês se esforçam, vocês buscam, como eu também busquei, então a minha missão não pode parar. Mas vamos continuar. De vez em quando eu vou motivando vocês
está bem? Porque eu também no início fiquei muito abatido aqui na minha casa, acordava pela manhã e dizia, puxa, e a minha sala de aula, e os alunos, eu que sempre gostei de ficar cercado de pessoas, todos vocês sabem disso, eu sempre disse isso em sala de aula, minha família sabe que eu gosto de ficar cercado de pessoas, então eu ficava pensando, e agora, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus, Deus foi me mostrando que nós temos que estar prontos para tudo que acontecer aqui neste universo, nesta terra, neste mundo, e nós temos que até nos adaptar, como eu estou fazendo aqui agora. Eu que sempre resisti à telinha, vocês sabem disso, mas o prejuízo vai ser muito grande se eu não tentar as minhas aulas online, porque vocês não podem parar. Eu observo que boa parte do Brasil está fazendo isso, então eu pensei, puxa, se eu não oferecer os meus modos, a modalidade online, os meus alunos vão sair prejudicados em relação ao resto do Brasil. E eu parei por pouco tempo, mas agora nós vamos com tudo, certo? Então vamos lá mais uma vez. Agora sim, professor, como uma função sintática pode ser representada? Pode ser representada por uma única palavra? Por uma única palavra? Aí vai ter que ser um substantivo, um artigo, um adjetivo, um numeral, um pronome, um verbo, um advérbio. Porque as preposições, as conjunções e as interjeições não exercem função sintática. Pode ser representada por um grupo de palavras, por uma expressão sem verbo dentro, chamada de locução. O nome da locução vai depender da função sintática. Para a função de ADN representado por duas ou mais palavras sem verbo dentro, locução adjetiva. Para a função de adjunto adverbial, locução adverbial. Para a função de predicativo, depende. Introduzido por preposição, locução adjetiva. Não introduzido por preposição, é uma locução falsa, chamada de pseudolocução. Muitos professores não falam na pseudolocução substantiva. Porque se é uma expressão sem verbo dentro, tem que ser chamada de locução. Agora, qual vai ser o nome dessa locução? Então, no caso do predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, introduzidos por preposição, locução adjetiva. Não introduzidos por preposição, pseudolocução substantiva. Para as demais funções, introduzidas por preposição, locução substantiva. Não introduzidas, pseudolocução substantiva. Professor, e se houver um verbo dentro da expressão destacada, dentro do termo destacado, aí nós vamos chamar de expressão oracional. E aí vai receber o nome de uma oração, né? Oração, qual é o nome, professor? Aí o nome da oração também depende da função sintática. Para a função de adjunto adnominal, oração subordinada adjetiva. Toda oração subordinada adjetiva exerce função de ADN. Para a função de adjunto adverbial, oração subordinada adverbial. Para as demais funções, oração subordinada substantiva. Não é mais fácil memorizar o que é menor? Então, olha, para a função de adjunto adnominal, ou seja, ADN oracional, o nome, oração subordinada adjetiva. Para a função de adjunto adverbial, oração subordinada adverbial. Para as demais funções, oração subordinada substantiva. Professor, então se a função for de sujeito, como é que vai ser o nome da oração? Oração subordinada substantiva subjetiva. Se a função for de objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Se a função for de objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Se a função for de complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. Se a função for de predicativo, oração subordinada substantiva predicativa.
Se a função for de aposto, oração subordinada substantiva positiva. Ah, professor, então orações eu aprendo aí, é por esse caminho também? É claro. Por isso que nós tentamos, né, lá no ginásio, pediam para que nós decorássemos as orações e não adiantava nada. Temos que entender essa engenharia da língua portuguesa, ok? Então, uma função sintática, recapitulando, pode ser expressa por uma única palavra, por uma expressão sem verbo dentro que recebe o nome de locução, ou por uma expressão com verbo dentro que recebe o nome de oração. Tudo bem até agora? Eu estou sendo aqui, espero estar sendo objetivo, claro. Espero que vocês estejam entendendo bem o que eu estou falando, né? A minha fala tem que ser bem pausada para que todos possam entender, ok? Claro que a partir de maio eu vou oferecer os meus módulos, desde o módulo 1 até o último, ou seja, o curso completo. Aí quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu espero ter duas opções, presencial e online, se der tudo certo. Agora, eu já anunciei, queridos, o valor, uma redução de 50% no valor dos módulos, para que não haja a famosa pirataria, para que eu possa trabalhar na modalidade online, porque do contrário eu tenho que interromper essa modalidade e ficar somente com a presencial quando voltar. Eu espero contar com a compreensão de todos, o valor é muito baixo, os módulos serão oferecidos no valor de R$50. Eu espero que você realmente, eu ainda estou estudando como é que vai acontecer, provavelmente você vai receber o ID e uma senha para ter acesso. Eu vou acertar tudo isso nesta semana e eu vou informar nos grupos, ok? Mas vamos lá então recapitular os fundamentos de análise sintática. Vamos lá? Aqueles fundamentos são gostosos que nós repetimos em sala de aula. Todo termo tem que estar ligado a nome ou a verbo. Não há para onde correr. Todo termo tem que estar ligado a nome ou a verbo. Termo ligado a nome, funções de adjunto adnominal, aposto, complemento nominal, predicativo, termos ligados a verbo, ou seja, quando eu falo ligados, eu falo associados, subordinados, mantém relação. Então, olha, termo ligado a substantivo concreto, ADN ou aposto. ADN é igual a não e aposto é igual a sim. Depois vocês vão entender o que é isso. Termo ligado a substantivo abstrato, ADN ou CN, ou seja, todo termo ligado a substantivo abstrato só pode exercer duas funções sintáticas: função de adjunto adnominal e função de complemento nominal. Termo ligado a adjetivo, sempre complemento nominal. Termo ligado a advérbio, sempre complemento nominal. Então vamos revisar os termos ligados a nome. Ligado a substantivo concreto, adjunto adnominal ou aposto. Ligado a substantivo abstrato, adjunto adnominal ou complemento nominal. Ligado a adjetivo, complemento nominal. Ligado a advérbio, complemento nominal. Ligado a verbo, sujeito, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. Mais uma vez, os termos ligados a verbo: sujeito, objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. Queridos, hoje nós revisamos uma parte. Na próxima quarta-feira revisaremos mais. Todas as quartas haverá revisão do que já foi estudado até agora. Espero ter contribuído bem hoje a também matar a saudade de vocês. É uma alegria,
É um prazer, agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de estar com vocês aqui, mesmo à distância. Claro que não tem aquele calor da sala de aula, mas de qualquer forma valeu demais. Beijos para vocês e um forte abraço. Muito obrigado e até o próximo encontro.